Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui abrindo mais uma reunião da nossa Comissão de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio, uma comissão integrada, que de praxe, as nossas reuniões são nas quintas-feiras às 2h30 da tarde, mas, acho que problema de som aqui, voltou? Retornamos aqui com problema de som, agora parece que é ajustado. A nossa comissão, que normalmente acontece às 2h30 da tarde nas quintas-feiras, mas que de forma excepcional, no objetivo da gente aproveitar melhor aqui os nossos convidados, a gente transferiu aqui para 11 horas da manhã. Cumprimento também os vereadores que fazem parte da nossa comissão, o vereador Silvio Zimmermann, o vereador Alexandre Caminha, os profissionais que trabalham aqui, também os técnicos da nossa casa, e de forma muito especial, quero agradecer de antemão aqui o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, o Maurício Kohl, que veio aqui hoje nessa comissão, explicar um pouco algumas das ações do desenvolvimento econômico no nosso município. Também cumprimento aqui o diretor de Micro e Pequenas Empresas, Nilson Passarim, o diretor de Desenvolvimento Rural, Cédio Almir de Souza, o administrador, o Edson... Não, minha pronúncia é péssima, mas Edson Kessling, e também aqui... também um amigo, diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Tiago Alexandre Botós. E a gente agradece de antemão pela presença de vocês. O nosso objetivo aqui nessa nossa pauta, que essa comissão é uma comissão integrada, que além do meio ambiente e da agricultura, a gente também tem a questão da inovação e do comércio. Então, ouvindo demandas das pessoas acerca dos caminhos do desenvolvimento econômico, a gente achou salutar fazer esse convite para que pudesse, secretário, primeiramente, explicar um pouco o funcionamento, né, essa divisão interna e os projetos, como que está sendo o norte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse momento na nossa cidade. Acho que seria interessante, se os vereadores concordarem também, da gente iniciar dessa forma, concedendo aí a palavra ao nosso secretário Maurício Kohl. Bom dia, vereador. Quero agradecer a oportunidade, né, e parabenizá-lo pela presidência dessa comissão, de tão importância que ao relator também, vereador Silvio, e o vereador Alexandre Caminha, né, e aos nossos companheiros aqui também, que viemos aqui para explanar, realmente mostrar um pouco das ações do plano de governo e o que está sendo realizado até então, e as projeções futuras como secretaria. Tá? Então, assim, quero começar dizendo que a gente tem algumas ações, elas são permeadas pelo plano de governo, né? Da nossa pasta, nós temos 14 ações, elencada 2017 a 2020, e juntamente com a secretaria, existe um plano diretor que segue para 10 anos. Então, a gente, no entendimento como nós, como secretaria, e juntamente com o nosso corpo técnico, dividimos ela em ações pontuais, e dentro disso, nós colocamos metas, né, alguns prazos determinados, e equipes internas para serem desenvolvidas trabalhos pontuais para o cumprimento da meta. Então, contando aqui da agricultura, nós temos um campo grande hoje, extenso, a qual permite, aí são 3 ações de governo, juntamente com o Almir de Souza e a sua equipe, tá? São 27 hoje funcionários só na agricultura, atendendo de norte ao sul, né, aqui do nosso município, com várias ações que depois eu quero deixar o próprio diretor fazer uma prestação de conta e entender o que nesse conjunto tem sido desenvolvido como parte estratégica e como parte de atendimento, e outra como projeto que vai se concluir. Juntamente também o papel fundamental do diretor da micro e pequena empresa, o Nilson Passarim, né, que tem desenvolvido também uma ação estratégica, e nessa nós até tivemos aqui na casa na terça-feira falando um pouco sobre a questão das micros e pequenas empresas. Entendemos aqui, vereador, que é importante, né, as microempresas, até foi fomentado sobre o nosso papel no desenvolvimento, né, e o percentual de número de empresas que são hoje de pequenos negócios, né, que giram a economia do município. Então, a gente tem um papel fundamental, e na próxima quarta-feira, dia 31, é um dos objetivos e metas da secretaria, nós estaremos iniciando o Fórum Parlamentar, né, Municipal da Micro e Pequena Empresa, que nós queremos contar muito com os vereadores aqui no apoio, né, propriamente ali com o Executivo. São ações que vai permear
tanto na questão de investimento que o município precisa, à classe, como na questão da burocracia, entraves que existem em alguns órgãos. Então, esse conselho, ele é prepositivo, ele vai trabalhar no conjunto com a sociedade, ali representada por OAB, associações e entidades de classe, que vai permear e até complementar o que for necessário, apoiando aqui a casa com leis e projetos que sejam de interesse do próprio município, do desenvolvimento aqui da nossa economia local. Tá? O Thiago tem feito um trabalho, e o nosso trabalho aqui, acho que é uma das pautas interessantes, que é a questão da inovação. Né? Depois ele vai poder explanar um pouco mais o nosso cronograma de ações que tem desenvolvido. Essas de inovação é importante, porque isso envolve não só a secretaria, mas envolve como um todo, né, a cadeia produtiva nossa, voltada para a inovação, e até porque nós temos hoje uma meta, né, global aqui, regional, que é a implantação do Centro de Inovação. Então, hoje nós fizemos o secretariado desse comitê de implantação. E esse comitê é fundamental como regional, desenvolvendo um distrito da inovação, e vai de acordo com a questão da lei de inovação, que é importante. Além da lei, nós temos uma estrutura e nós devemos buscar o incentivo para que empresas, né, ou propriamente pessoas como inventores, possam ter a sua fomentação, o seu investimento, e possam ter aportes, seja da iniciativa pública ou da privada, mas também no entender de um conjunto que ali vai ter governo, vai ter instituições e vai ter empresas num sistema de organização. O Edson também, um papel fundamental, e tem acompanhado durante muito tempo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, pelo qual nós fizemos o secretariado. O Edson tem um papel assim e nós, como a equipe interna, de avaliar a questão de metas e reavaliar processo e, com certeza, o início de processo de pedido de incentivo ao município. Então, a nossa secretaria também faz esse papel. Juntamente tem outro conselho, que hoje à tarde nós temos uma reunião importante, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural também, que é deliberativo, que pela nossa secretaria nós fizemos todo um trabalho de secretariado e propriamente um trabalho voltado à comunidade, um trabalho voltado às entidades que ali congregam toda a parte de questão rural. Tá? Então, eu quero deixar aqui a palavra aos senhores, em qualquer pergunta, né? E vamos tentar passar um briefing da questão da secretaria, né? E eu já de antemão novamente faço o meu agradecimento aqui aos vereadores pela oportunidade de expor o que estamos fazendo e o que é esperado da própria secretaria, né? Perfeito. Vereadores, vocês têm algum questionamento? Gostariam de iniciar aí com as perguntas, vereador Silvio? Acho que a gente poderia ouvir os diretores para saber também em que pé que está cada pasta, cada área. Explicar um pouco também do trabalho e dentro disso a gente faz questionamentos. Perfeita ideia. Então, vamos começar com os diretores. Talvez o Edson de lá para cá a gente inicie um pouco explicando aí o trabalho. Acho que é uma apresentação dos números já. É um patrimônio da cidade, né? Não tanto, né? Não tanto. Bom, eu vou trazer alguns números aqui em relação à concessão de incentivos econômicos. Então, os incentivos econômicos, eles são solicitados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós fazemos uma triagem, levamos um resumo desses incentivos para o Conselho, e o Conselho delibera a respeito desses incentivos, que estão baseados na Lei 17998 e alterações, podendo conceder integralmente parte ou negando o pedido de acordo com, digamos assim, com o entendimento do Conselho. Nós temos uma reavaliação anual que é feita de todos os benefícios, e até na época do Silvio, quando diretor lá, fez digamos assim, um esboço de retorno desses tributos que nós estamos acompanhando, né? E quando da reavaliação, a gente tem como levantar, por meio dos balanços que são apresentados, o que a empresa trouxe de retorno para o município ou deixou de trazer o retorno. E essa avaliação, essa reavaliação também o Conselho faz. Então, determinando a continuidade do benefício ou o cancelamento do benefício em certos casos. Nós temos, então, uma reavaliação feita, que eu apresento aqui, que se refere ao período 2013 a 2015,
por que não até agora? Porque agora, neste ano, as empresas estão apresentando o balanço do ano 2016. Então, a gente não tem esse dado atualizado até 2016, mas tem os de 2015, que já foi consolidado, né? Onde nós temos daí, por exemplo, na questão de incentivos, foram 42 incentivos concedidos na ocasião, que estavam vigentes, 38 incentivos do município, para empresas do município, e 2 empresas que vieram de fora. E também 2 entidades que foram beneficiadas, no caso, o Bluesoft e o Centro Empresarial de Blumenau, que receberam incentivos públicos. Desses incentivos, por exemplo, em 2013, foram 2 milhões praticamente de incentivos concedidos, né, com isenção de IPTU e taxas. Em 2014 foram 2.300 e 2015 praticamente 2 milhões também, 1.996. Dos incentivos concedidos, que a gente pode conceder, por exemplo, é isenção do ISS-QN, isenção de IPTU e taxas. Pois nós tivemos daí, no total, de 31% concedido de isenção de ISS-QN e de IPTU 68% no total de benefícios, que totalizou 6 milhões e 300 de benefícios concedidos. Nós temos desses 6 milhões, por exemplo, que é um investimento que o município faz deixando de arrecadar, né, em termos de IPTU ou de ISS, né? Houve esse investimento público e, por parte das empresas beneficiadas, elas acabaram concedendo o retorno de tributos em torno de 62 milhões. Então, praticamente, o índice foi de 9,78, quer dizer, quase 10% daquilo que o município investiu, 10%, e as empresas trouxeram de retorno praticamente 10 vezes mais de tributos. Isso quer dizer que cada real que o município deu de incentivo, 9,78 voltou para os cofres públicos, né, como incentivos públicos. Nós tivemos daí, totalizando também o imobilizado, quer dizer, o investimento dessas empresas nesse período foi de 255 milhões, né, para as empresas que receberam incentivos públicos. Também, isso também quer dizer que se o município investiu R$1, em relação ao imobilizado, em relação ao investimento das empresas, houve 40 vezes mais o investimento por parte dessas empresas no município de Blumenau. Então, esse investimento pode ser com ampliação, pode ser com contratação de outros serviços, né? E essas empresas, elas mantiveram ou geraram 5.200 postos de trabalho, quer dizer, trabalho formal que foi, digamos assim, aplicado no município. 2.900 na indústria, 1.099 na área do comércio e na área de serviço 1.222. Como eu mencionei anteriormente, então, todos os benefícios que são concedidos, eles são reavaliados. E aí o Conselho define, né, se a empresa mantém esse benefício ou não. E a gente sabe que nos últimos anos nós temos aí um problema sério de se projetar uma empresa para 10 anos e conseguir cumprir todas essas metas durante os 10 anos. Então, o Conselho tem que ter usado de critério, digamos assim, que possa não só ver esses números frios, de modo frio, mas sentir o segmento também do mercado para a continuidade desses benefícios ou não. E quando há alguma coisa que destoa muito, esse benefício, na realidade, ele é cancelado. Então, esses dados que eu tinha daí para apresentar em termos de incentivos econômicos, né, incentivos e estímulos fiscais por parte do município, né, que a Secretaria acaba, digamos assim, gerenciando e secretariando o Conselho. Perfeito, vereador. Senhor presidente, eu preciso fazer um testemunho do trabalho sério desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico no que tange ao processo de benefício fiscal e econômico concedido a empresas de Blumenau ou a empresas que pretendem se instalar em Blumenau. É uma política que nós devemos conhecer, nós vereadores e legisladores devemos conhecer, devemos entender mais. Muitas vezes ela é alvo de críticas incoerentes aqui nesta casa. Eu já vi muitos vereadores criticando, e não nessa legislatura, em outras legislaturas, dizendo que onde já se viu, num momento econômico difícil, o município concede algum benefício fiscal ou econômico. Isso começou em 1969,
quando o prefeito Zadrosny, se eu não me engano, concedeu um incentivo fiscal, que era a isenção de IPTU para a empresa Cetil. Blumenau, hoje, né, um grande polo de tecnologia, de desenvolvimento de software, fundamentalmente, e todas as empresas, o KNAI, se eu não me engano, marcava 1 ou 2 anos, quase 800 empresas de tecnologia da informação, desenvolvendo software na cidade de Blumenau. E esses índices apontados pelo Edson Kestering mostram a importância do incentivo, do incentivo que não compromete o caixa do município, mas ajuda a alavancar não só retorno de tributos para a cidade de Blumenau, investimento fazendo com que dinheiro circule aqui na cidade de Blumenau e também mantendo ou criando empregos. Então, é uma política importante, vista do ponto de vista econômico, e, por outro lado, o trabalho sério desenvolvido pela Secretaria e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, ao analisar balanços, ao analisar contratações, demissões, investimentos, realmente qualifica o trabalho de incentivo fiscal e econômico do município de Blumenau, como poucos municípios têm a memória disso tudo, têm o histórico, têm todos os processos, não é nada feito sem que seja extremamente transparente, claro e evidente esse processo de concessão de qualquer benefício e a manutenção do benefício em Blumenau. Então, eu só queria fazer esse testemunho e dizer da importância desse processo. Perfeito, vereador. Eu acho muito importante a gente complementar aqui no sentido, né, de que esses incentivos eles têm critérios, como muito bem colocados aqui, e que tem também todos os mecanismos de fiscalização aí, né, tanto dentro da questão governamental como fora pela própria sociedade civil, porque às vezes passa essa imagem muito errada, né, como se fosse um benefício dado e como muito bem apresentado através dos dados, a gente tem um retorno, né, é uma aposta que o município faz no sentido de tentar encontrar maneiras aí do desenvolvimento econômico, que é lícito e que vários municípios procuram fazer, e Blumenau vem desenvolvendo muito bem. Aposta com baixíssima margem de erro. Exato, com uma análise bem criteriosa, antecipada. O secretário gostaria de fazer algum apontamento? O trabalho do Conselho é muito fundamental. Esses dias nós tivemos, né, a questão do alvo de algumas críticas que é muito bom e importante, até para melhorar o processo, se houver melhorias nesse caso, do que o Conselho hoje, a carta consulta está disponível no portal da Prefeitura. Então, assim, e nós temos técnicos hoje que fazem o atendimento propriamente aos contadores como aos empresários, sanando dúvidas, porque às vezes tem alguns campos que são, às vezes não tem consciência do preenchimento, então nós temos ali um corpo técnico hoje que faz essa parte muito bem feita. Então, dentro disso, vereador, eu quero assim deixar registrado realmente, e o próprio vereador Silvio conhece muito bem esse domínio dessa questão dos incentivos, até por ter feito parte desse nosso corpo. Então, da importância, né, do Conselho, até então, que não é presidido nem pela Prefeitura. Então, existem entidades empresariais que hoje a presidência do Conselho é de uma entidade empresarial. Então, assim, isso é bom porque senão pensa assim, a Prefeitura deu o incentivo. Não, é o Conselho. O Conselho é deliberativo e é organizado pelas entidades empresariais juntamente com o poder público, né? Então, e a questão da transparência, realmente, já houve empresas que perderam o seu benefício por não cumprimento de metas. E uma das coisas que nós estamos vendo hoje é a questão da empregabilidade, a questão no caos aí nacional, que o Conselho, na análise da triagem, da avaliação de metas, um deles leva-se em conta a questão da geração de empregos. Não é só fator econômico, financeiro e faturamento, mas é também o retorno do emprego que é importante para a nossa região. Perfeito. Bem, colocadas essas considerações, não sei se tem algum questionamento, vereador. Eu simplesmente queria, mais uma vez, agradecer a vinda de vocês. O Maurício já esteve aqui nessa semana, acho que 2 ou 3 vezes, sempre prestando, sim, esse excelente trabalho. E dizer que o vereador Silvio, quando já tínhamos mais afinidade já por parte do governo, já o admirava, já quando era diretor lá na própria secretaria, que o vereador Silvio tem bastante conhecimento, e os demais que aqui estão, o Edson Kestering fez parte do Conselho do PROCON, onde também geríamos o fundo, ou seja, vejo de suma importância a questão dos incentivos,
de modo que você faz com que essas empresas, que elas têm as dificuldades iniciais, elas possam realmente fazer o que o próprio vereador Silvio falou, é gerar emprego, gerar tributos para o município. É um incentivo, mas que, na verdade, é um gasto inicial, mas que ele retorna muito maior para o município e para todo o município. Eu queria realmente frisar isso, de modo que a gente sabe da necessidade da Secretaria, das obrigações da Secretaria, e parabenizar a todos. E, por fim, dizer de que os projetos, inclusive, são encaminhados até os projetos para incentivo, até a própria Secretaria faz esse corpo desse projeto para as empresas que não têm o seu departamento jurídico ou encaminhamento, assim que o for, e a exemplo de próprios municípios que precisam de projetos para angariar fundos, seja do governo estadual ou federal, que existem, sim, dinheiro, né, à disposição para quem é sério, para quem tem essa proposta de crescimento, e é isso que a Secretaria tem sempre feito com maestria. Era isso. Perfeito. Feitas as considerações, vamos entrar na discussão na questão de inovação, que é uma discussão muito importante aí que está na ordem do dia. E o vereador Silvio, a gente tem feito várias discussões nesse sentido, e até passar a palavra aqui para o diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Tiago Alexandre Botós, e até um ponto que já foi colocado aqui pelo secretário, no sentido da gente não apenas, vendo a importância de um projeto aqui, de uma lei municipal de inovação, que pode até vir através de um anteprojeto nosso, mas que venha através do executivo para que tenha consubstanciado aí vários elementos, mas sobretudo, da criação mais do que uma legislação, mas de um sistema de inovação na nossa cidade, e a gente vem testemunhando o esforço, principalmente aqui que o Tiago tem feito e tem desenvolvido nesse sentido, e eu acho que seria muito interessante até explicar, Tiago, essa visão do poder público e esse trabalho que já vem sendo desenvolvido não de agora, mas há um tempo na cidade, eu acho que está entrando numa via aí de evolução. Então tá. Bom dia, cumprimento aqui o vereador Silvio Zimmermann, o vereador Bruno Cunha, o vereador Alexandre Matias e meus colegas do técnico administrativo. Desculpa, Alexandre Cavinha. Mas foi no automático. O modo de analisar hoje... O modo de analisar hoje o desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma região, ela está mudando. Realmente a questão da inovação está fazendo com que os órgãos públicos tenham que analisar números diferentes, tenham que identificar validadores diferentes da sociedade. E esse trabalho não vem pronto. Nós estamos no momento de definir qual vai ser os índices estudados de saúde, o que vai refletir na saúde, de educação, o que vai refletir na educação. E, junto a isso, a gente está desenvolvendo a lei de inovação. Então, são dois trabalhos paralelos, por isso que eles estão sendo feitos ao mesmo tempo. Okay? O sistema de inovação, então, é algo novo. Ele não é formado, ele não é concreto. Nós estamos realmente analisando o município, o modo que ele se comporta, as iniciativas que existem no município, para daí identificar qual é o nosso sistema de inovação. E isso não é algo somente de Blumenau, isso é o país inteiro está trabalhando dessa forma, está identificando qual é o sistema de inovação que existe. Paralelo a isso, a gente desenvolve uma lei que vai regulamentar os trabalhos dentro desse sistema. Então, por isso que o desenvolvimento dessa lei não é simplesmente burocrática, ela realmente tem que ir a campo e aí perguntar para as pessoas e sentir delas o que elas esperam, quais são os anseios e desejos para com uma lei de inovação e para com o sistema de inovação. Dentro do nós temos uma ferramenta interna que faz a gestão então das nossas atividades. Eu vou aqui ler alguns pontos macros que foram realizados e vão ser realizados. Nós iniciamos com o reconhecimento das premissas e passamos por uma análise das leis em nível federal e estadual, criação de um grupo de pesquisa externo, e aí nós denominamos esse grupo como o RGE Endeavor, a maior ONG de empreendedorismo mundial, ao qual desenvolveu um trabalho de grupos regionais para desenvolver a cultura empreendedora. Dentro deste grupo, nós fizemos os convites a todas as instituições que representam a inovação e o empreendedorismo da região. E dentro desse grupo, então, houve essa apresentação
da análise prévia feita até pelo nosso colega Edson Kestrin das leis, e iniciamos um processo de levantamento dos anseios. O que aquelas instituições esperavam de um sistema de inovação. Após essa discussão sobre anseios, nós desenvolvemos um documento e viemos para dentro de um grupo de trabalho interno da secretaria. E esse grupo foi dividido em pesquisa, comunicação, digitação e interação. Desenvolvemos um calendário de trabalho interno que está sendo executado e tivemos uma primeira reunião já do grupo de pesquisa e temos agora já agendados para dia 26/5, a segunda reunião, dia 2/6, a terceira reunião, o que vai nos levar a uma proposta de minuta, onde essa proposta vai ser levada para discussão dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e também do Comitê de Implantação do Centro de Inovação. Após essas discussões, nós teríamos um projeto de lei para aí encaminharmos à tríplice, que seria o legislativo, o ensino e as instituições representadas, né? Por que, novamente, as instituições? Para elas validarem o que elas já nos disseram. Porque foi pego os anseios delas, junto com as premissas que a lei federal e estadual nos colocam, e também com essas variáveis que foram identificadas como um sistema de inovação de Blumenau, né? Então, se nós temos esse acompanhamento de projeto hoje dentro da secretaria. No quesito de inovação, vocês teriam alguma dúvida? Não, acho muito interessante colocar até esse apontamento aqui, Thiago. Inclusive, tinha sido procurado aqui, a partir do momento que viram que a gente estava discutindo essa questão da inovação, pelo núcleo lá da FURB, né? Porque nós temos hoje legislações em vários cantos aí do país, do Estado, né, muito forte, mas nós temos as nossas peculiaridades locais também, como o caso da FURB, da tentativa deles conseguirem desburocratizar algumas coisas inserindo dentro dessa lei de inovação, é um ponto muito importante que a gente tem que considerar. Então, acho que esse trabalho minucioso que está sendo feito aí, detalhado, né, e ao mesmo tempo com muita cautela, e até quando começamos essa conversa, vereador Silva, a gente deixou bem claro para a população lá fora que o nosso objetivo não era vir aqui e apresentar uma legislação simplesmente por apresentar no legislativo, até porque o papel que nos cabe é muito limitado do ponto de vista, né, de não criar e não poder mexer em questões tributárias, mas era fazer, sobretudo, uma grande parceria, um trabalho conjunto com o Executivo, né, que tem sido feito e desenvolvido, e no intuito desse trabalho com o Executivo a gente vê também as dificuldades que tem, porque você tem que incluir vários atores que você vai conhecendo durante esse processo. E a gente vê que esse trabalho tem sido feito, então tem buscado, a partir dessa pesquisa, né, de ter um contraponto, mandar esses dados encaminhados em relação ao conselho, dialogar, para que a gente tenha aqui, eu acho que um objetivo concreto, e a gente botou, talvez no final do ano, sem termos uma pressa para apresentarmos algo por apresentarmos, mas acho que o importante é a gente ter algo realmente que possa ser um grande passo para ajudar no desenvolvimento econômico da nossa cidade pela linha da inovação, que é uma realidade, a gente tem uma aptidão natural na nossa cidade nessa parte tecnológica, e é um grande caminho, sobretudo, para a gente encontrar uma medida, né, de conseguir aí o desenvolvimento e ajudar o nosso município. Eu acho que em pontos tão conturbados como a gente vive no cenário nacional, eu acredito muito que através da economia, da gente encontrando soluções, encontrando alternativas, que a gente vai conseguir ajudar nesse desenvolvimento. Então, parabenizo aí pelo trabalho minucioso de vocês nesse sentido, né, e de procurar dialogar com todos os setores. Em relação à questão ali da FURB, acho que até tinha mencionado algo, está encaminhado também um diálogo, uma conversa? A FURB está participando desde o começo do processo. Ela tem uma representante dentro do RGE Endeavor. Que vem desse NIT, né? Que acho que é um núcleo interno de tecnologia, se eu não me engano. Ela, na verdade, hoje, no início do processo, ela foi até representada por a professora Mariana, ao qual é uma grande liderança do empreendedorismo, né? Se não me engano, até é a fundadora do mestrado de empreendedorismo. Perfeito, da FURB. Inclusive, me procurou em gabinete. Exatamente. Então, ela participou desse processo, nos trouxe muito material no quesito de ensino. Na verdade, ela era a representante do eixo ensino e a parte da instituição da universidade vai receber esse material também, como as outras, para darem sua análise e parecer final, né? Nós tivemos que trabalhar realmente com pessoas no início e não com as instituições, que era para poder realmente identificar o dia a dia.
quem está lá no dia a dia. Essa era a pessoa que a gente precisava ouvir. Antes, por exemplo, de um conselho, né, integrado. Este conselho vai receber, e nós temos já aqui uma prévia até de data, o material que a gente desenvolveu até agora. Em cima disso, eles vão daí validar se aquilo já contempla os anseios e desejos deles, ou nos sugerir para Algumas acrescentar modificações. e modificações. Exato. Perfeito. Aliado à nossa realidade, né? Com certeza. Os Por isso, desejos e anseios aliados à nossa realidade. exatamente por isso que a gente faz esse trabalho de ouvir, executar e depois encaminhar novamente. É perfeito, até bom colocar isso, Tiago, porque acredito que com o vereador Silvio também, mas quando nós colocamos em público que tínhamos essa preocupação e trabalharíamos, colocaríamos esforços nesse sentido, muitas pessoas isoladamente nos procuraram, né? E a gente dizia que na verdade, para que a gente tenha um plano exato, um plano que possa ajudar de verdade o desenvolvimento econômico, teria que ser construído aqui dentro da realidade junto com o executivo. Então, muitas dessas conversas, pessoas procurando, a gente inclusive colocou, né, vereador Silvio, que até se a gente for pensar mais para frente numa medida aqui que a gente poderia do legislativo, de audiência pública, mas que isso já partisse com um anteprojeto, com uma coisa um pouco mais mapeada, porque senão a gente vai em cima de escutar várias demandas, vários sonhos, mas que não são colocados com a realidade, você cria uma projeção, uma perspectiva e depois isso acaba não se realizando. Então, né, sobretudo, o trabalho que isso gera, não apenas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas de outros órgãos e pastas aqui dentro do governo que também tem que estar envolvidos nas soluções e aquilo que está sendo colocado. É natural que tenha um processo interno um pouco extenso e um pouco longo, para que a coisa seja feita de uma forma adequada. Então, tem essa preocupação, e até a gente deixa claro, porque muitas pessoas às vezes me questionam: Bruno, quando é que a gente vai ter uma reunião para discutir a questão da inovação? Espera, a gente está trabalhando aí internamente, junto com o Executivo, para que venha alguma coisa mais substancial, no sentido já encaminhado. Exatamente, Bruno. Nós precisamos realmente trazer propostas viáveis, não trazer propostas que depois não são execuíveis, né? Então, é em cima disso que nós trabalhamos, principalmente até na questão do principal tema que vamos entrar agora com a Fazenda, já acionamos, né? Que é a questão do fundo. Qual é a reengenharia que nós vamos fazer tributária, fiscal ou financeira para que aquele fundo realmente funcione e não seja somente um orçamento com um fundo vazio. Perfeito, parabenizo aqui, Tiago. Acho que quando a gente faz essas reuniões de comissão, a gente tem uma grande oportunidade de trazendo aqui também, as pessoas que estão envolvidas na administração pública, a gente possa mostrar para a população lá fora que o trabalho está sendo desenvolvido, porque às vezes há uma pressa muito grande num resultado, né, e não vê a dificuldade que você tem interna de ir etapas por etapas para que a coisa seja muito bem executada, como a gente pode perceber que há um calendário, que há uma comunicação, que há uma busca nesse sentido. Então, a gente, Blumenau, de fato, o executivo como um todo, né, e aí através de todas as suas subdivisões, está pensando, sim, está entendendo a necessidade de avançar nesse aspecto da inovação para conseguir o desenvolvimento econômico da cidade. Eu não sei se os vereadores têm algum questionamento, poderia passar já para mais um ponto aqui que também... Só para concluir meu pensamento enquanto à inovação, eu vejo dois desafios muito claros. O primeiro é entender de fato quais são os anseios e as necessidades para o desenvolvimento econômico do município de Blumenau, lastreado numa economia de inovação. E nós temos... né, pelas próprias empresas da cidade, sabemos da necessidade de formação de mão de obra direcionada ao setor de tecnologia da informação. Esse é um fato importante que não pode ficar de fora. Então, Tiago, de fato, planejamento para acertar em que caminho que nós devemos seguir é essencial. Temos que planejar muito bem, acho que o planejamento tem que ser a fase mais difícil para que a execução seja suave, seja fácil. E, por outro lado, já que trata de um poder, trata de dois poderes, né, o poder executivo e o legislativo, que vai aqui aprovar a legislação, né, e o poder executivo que vai enviar, discutir com a Fazenda as possibilidades, se é um fundo direto de benefício econômico, um fundo de aval, um benefício fiscal, mas entender como tratar isso dentro da secretaria. Sendo que já tem uma política municipal de desenvolvimento econômico, né? Exatamente. Então aí se cria uma dicotomia de ou é separado ou é junto. Isso é um pepino, que eu considero, né, também Isso. algo que deve ser muito claro para não se criar mais uma estrutura que eventualmente possa ser
possa ser trabalhada por uma só, muda a que já existe, se cria outra. Essa acho que é uma discussão que vocês vão ter que ter de forma bastante profunda. Mas acredito que seja o caminho. Entendo que meu entendimento, posso estar equivocado, mas que a vocação do município de Blumenau na área de tecnologia da informação e comunicação ainda é desenvolvimento de software, ainda estamos um passo atrás, talvez, de Florianópolis no quesito inovação, mas precisamos encontrar nosso caminho, precisamos buscar o nosso caminho para não ficar para trás, mas sem deixar de lado o que é nossa vocação e o que já dá certo aqui. Na semana passada, tive uma reunião, o secretário Morris também estava com as 6 maiores empresas de TI e fizeram um anúncio que vem mais uma para o Blumenau. A Serasa Experience já está, mas pretende aumentar os seus quadros, fechando em outros lugares do Brasil e trazer para o Blumenau com perspectiva de ter 500, 600 funcionários na área de desenvolvimento de software. Então, nós temos problemas bons a serem resolvidos na cidade de Blumenau. A questão do emprego, ela vem há 10, 15 anos beirando o emprego pleno, né? O que é bom por um lado, porque o índice de desemprego é muito baixo, difícil por outro, porque nós temos que encontrar uma maneira de atrair mão de obra para cá e mão de obra especializada, o que é uma tarefa difícil, mas enfim, acho que o planejamento é fundamental nesse momento e nós nos colocamos à disposição para ajudar a discutir no que for necessário. Isso mesmo, vereador Silvio, e quero complementar dizendo que concordo com todas as suas palavras e em cima disso ontem o nosso coordenador do eixo TIC, do PEDEM, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcos Blumenstein, desenvolveu uma reunião na Fundação Fritz Miller junto com grandes empresários do eixo TIC, junto com o poder público e também o ensino. E lá já se iniciou os trabalhos de planejamento estratégico e plano de ação para o desenvolvimento do TIC de Blumenau, com calendário, com compromisso, né, com muita seriedade. Então, sim, com certeza, essa parte de planejamento e ação voltada ao eixo TIC é muito importante para Blumenau. E também quero ressaltar o que você disse da questão de não termos 2 núcleos desenvolvendo a mesma coisa. Nós temos, sim, que buscar cada vez mais a desburocratização dos processos dentro da gestão pública. Isso é uma bandeira que até pessoalmente eu tenho como uma grande prioridade exercendo esse cargo de diretor de desenvolvimento econômico e inovação. Obrigado. Perfeito, bem interessante os apontamentos. Acho que o secretário gostaria também de... Essa discussão de inovação sempre tem uma questão sempre de atualização, né? Como a gente disse, tem que sempre dar um F5 aí para ver a realidade. E a gente tem vivido aqui realmente um trabalho intenso na secretaria para esse cuidado, esse zelo, até porque são dois, a ideia do fundo, a ideia de ter o conselho, não sobrepor o outro conselho. Então, esse é um detalhe que a gente tem discutido internamente, porque um já dá incentivo, vamos abrir o outro. Então, essa é uma questão que a gente até vai contar muito, como a gente tem contado muito com o Legislativo, né? Enalteço aqui o trabalho de vocês e a interação junto com o Executivo. E o nosso papel aqui realmente é sempre atualizar as nossas ações e interagir com o grupo, né? Não só com a comissão, mas com todos os vereadores que compõem aqui a casa. E esse é um trabalho de muito cuidado. A gente tem, desde o começo, a gente tem levado muito zelo, porque existem demandas pessoais, existem demandas institucionais, e tem mais as demandas do poder público, né, como um todo. Então, a gente tem essa interação e a gente está aproveitando o próprio comitê, a implantação desse comitê, que ali envolve Universidade Federal, Instituto Federal, FURB, envolve entidades, e até aqui foi já implantado e foi eleito um presidente do comitê, e esse comitê, até propriamente, o próprio presidente é o coordenador do TIC. Então, assim, essa interação é muito boa, e ele representa uma entidade que também tem interesse, e as ações que têm seguido, nós caminhamos agora para que essa interação ela tenha mais conjunto e corpo e força, no mesmo sentido, no mesmo propósito. Então, esse é um trabalho, é um zelo que a gente tem tratado nisso, né? Porque você, que nem falamos aqui, você às vezes tem um anseio pessoal. Então, a gente recebe, muitas das vezes, demandas pessoais, do que entende o que é inovação. E a gente tem colhido muitas informações, feito propriamente uma análise, um relatório para gerar um diagnóstico geral. E nisso, em contrapartida, tem sido feito, já montado a minuta de inovação nas suas primeiras redações.
Perfeito, secretário. É muito importante a gente colocar que é válido, sim, é necessário que a administração pública tenha uma grande participação popular e abra os espaços de comunicação, mas há que ter esse cuidado interno também, para você não burocratizar de tal forma que você não consegue desenvolver e avançar. E, aliás, esse é um problema de todas as instituições, como é nosso aqui do Legislativo. Inclusive, chegamos numa situação interna aqui de que criamos o recorde de comissões, frentes parlamentares, e aí temos um problema interno justamente disso, né, de até que ponto, claro, com o intuito muito positivo de avançar nas pastas, mas até que ponto que a gente consegue, né, fazer com que isso de fato funcione, e não temos um problema interno aqui que estamos tendo de muitas vezes comissões que são marcadas, que não conseguimos o quórum necessário para instalar, justamente por essa ânsia, né, de burocratizar muito a situação, mas com pouca efetividade na prática. Bem, gostaria de passar a palavra também aqui para o nosso diretor de desenvolvimento rural, o Mendes Souza, e eu me perguntar um pouco, né, que também é um questionamento que muitas pessoas nos fazem, quais os trabalhos nesse sentido aqui, mais no âmbito rural da nossa cidade, né, poder explicar um pouquinho o trabalho de vocês, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, nesses locais. Bom, bom dia, vereadores, amigo Silvio, Bruno, Alexandre Caminha, cumprimento aos amigos, mas em especial o nosso secretário Mores, que tem assim nos dado uma liberdade muito boa e uma visão um pouco diferenciada do que é o desenvolvimento rural e o que é o atendimento rural, né? Isso achei assim uma situação bastante interessante que o secretário nos passou, porque eu vejo que Blumenau, nos últimos anos, tem trabalhado muito na questão do atendimento rural, né? Poucas ações, pouco desenvolvimento, mas a gente está acompanhando aí semanalmente nos reuniões, elaborando aí algumas situações novas já para estarmos tratando essa questão do desenvolvimento. As nossas ações hoje são baseadas mais no atendimento, né? Nosso lá é mais prático mesmo, é mais a campo. Conforme o secretário já citou inicialmente, nós temos 27 servidores, temos um quadro técnico de servidores lá que vão fazer esse trabalho a campo, como técnicos em agropecuária, inseminação artificial, médicos veterinário clínico, enfim, uma série de servidores profissionais, e que nos dá, assim, que eu posso estar citando como nossos principais atendimentos hoje na agricultura, porque muita gente se engana em relação à agricultura em Blumenau. Quando se comenta agricultura em Blumenau, às vezes é motivo até de riso por parte de alguns, mas muita gente se engana o tamanho da demanda que nós enfrentamos na agricultura. Temos o serviço de inseminação artificial, né, que é em animal de grande porte, principalmente no setor leiteiro, agropecuário. Vem caindo relativamente esse serviço, até por uma questão de terceiros de outros municípios virem fazendo esse serviço particular. Mas só para vocês terem uma ideia do número de números, tá? Depois até posso deixar esse relatório com os senhores, se assim preferirem. São 75 inseminações que já foram realizadas nesses primeiros meses aqui agora, né, por um profissional nosso da agricultura. Aí trabalhamos muito a situação de campanhas, como, por exemplo, a campanha do resíduo de fumo, que é muito utilizada como adubo no solo para a agricultura, tá? Para a produção. Inclusive numa parceria com a própria Souza Cruz. Tá? Fizemos essa parceria. Estamos, ao mesmo tempo, ajudando a Souza Cruz a retirar aquele resíduo do fumo que sobra durante a safra, e para que o agricultor possa incorporar ao solo quando ele prepara o solo para o plantio.
Esse ano há uma previsão de 250 cargas, 250 famílias dentro da agricultura que receberão esse produto. Temos também o serviço da patrulha mecanizada, que são os nossos tratores que vão realizar o trabalho nas propriedades rurais para preparar o solo para o plantio, e depois também é feito a silagem, a colheita do milho, onde é preparada a silagem para que possa fazer assim a alimentação do seu rebanho de gado leiteiro. Contamos hoje com 3 tratores em funcionamento, 3 operadores. Esses serviços eles são solicitados diretamente na intendência da vila, né? E depois é nos passado e-mail. Os nossos operadores vão lá, prestam esse serviço. Às vezes temos alguma dificuldade em relação à questão de um ou outro equipamento que possa vir quebrar na propriedade, e a gente tem que fazer esse conserto, mas, enfim, tem atendido bem a esse trabalho prestado no campo. Outro problema, talvez, que a gente vê futuramente, consegue já vislumbrar, secretário, é que alguns desses operadores já estão chegando ao seu tempo de aposentadoria, e logo nós vamos ter que estar chamando operadores para trator agrícola, e que hoje se tem muito aí o chamado de concurso público, se chama operador de trator, de retro, né? Mas operador de trator agrícola hoje aqui é um caso meio complicado, né? Quase não se tem esses operadores. Mas, enfim, existem cursos para ser feito, né? As próprias empresas que vendem esses equipamentos, eles oferecem curso, mas tudo coisa que nós já temos que começar a pensar lá na frente, porque ano que vem, né, vamos ter uma demandada boa ali, viu? Então tá. Aí fizemos as realizações de campanhas específicas também, como agora estão acontecendo a campanha das mudas frutíferas, que o município também incentiva a comercialização dessas árvores, para que o agricultor consiga ter o acesso direto do produtor, né? Ele compra essas mudas com um preço bem acessível diretamente do produtor, para fazer o plantio na sua propriedade. Ano passado, a última campanha foi comercializada em torno de 5.200 mudas aqui em Blumenau. Esse ano nós acreditamos superar esse número, chegando aí bem próximo dos 6.000, até porque foi colocado mais um ponto de venda na Itopava Central, ali na região do AG da Guilherme Enzi, né, aquele AG que tem ali, né, na Itopava Central. Então, foi mais um ponto. Já estamos pensando para a próxima campanha 2018, abrir também talvez uma na feira do bairro Fortaleza, também mais um ponto de revenda, tá? De venda, quer dizer, de comercialização dessas mudas frutíferas. É uma campanha muito interessante, onde há uma procura muito boa, muito grande. Prestamos o serviço lá do INCRA, tá? Que o município tem através da SEDEC, né? Essa parceria, onde é feita a declaração de INCRA. Nós temos lá um servidor disponível, o atendimento ele faz nas segundas-feiras, ele vai na intendência da vila prestar esse serviço, declaração de INCRA. Às sextas-feiras ele faz o atendimento na intendência do Garcia, e durante a terça, quarta e quinta, então, é no próprio departamento da agricultura, ali na rua Norberto Seara Rois, em frente à URB, né? O nosso departamento. E temos, entre outros atendimentos, temos ali um projeto, um técnico que está cuidando da parte de piscicultura, né, que é o Josmar Dalacqua, que hoje ele está dedicado mais a essa questão de piscicultura, que é muito... Nós aqui em Blumenau somos um dos grandes municípios, os maiores produtores de peixe do estado, né? Só para se ter uma ideia,
aqui são 900, atualmente, o município conta com 952 psicultores, totalizando 2.798 viveiros, né? Isso sem contar os 20 Pesque-Pague que nós também temos no nosso município, né? Então, nós estamos falando de produtores. O Pesque-Pague não é produtor. O Pesque-Pague, ele chega a ser assim, uma atividade turismo rural, alguma coisa nesse sentido, né? É comercial também, até porque ele compra do produtor e revende lá, enfim, se torna um atrativo. Foi comercializado, segundo dados aqui levantados pelo Josimar, em média 500 toneladas de peixe por ano em Blumenau. Olha que a nossa cadeia produtiva de peixe é muito grande. Tá? A extensão rural, né, também tendo como enfoque as políticas de desenvolvimento rural agroecológica, né, a organização da cadeia produtiva, a industrialização dos produtos da agricultura familiar, enfim, entre outros, né? Deixa eu até aproveitar e te fazer um questionamento, diretor. Eu vi que Blumenau parece que avançou. Muitos municípios no Brasil estão entrando com projetos similares, mas parece que Blumenau tem um projeto hoje junto na parte da agricultura para aproveitar os alimentos produzidos pela agricultura familiar para incluir isso na questão de merenda escolar, enfim, tem essa utilização. A gente tem um projeto nesse sentido, né? Esse próximo... assim, Era o próximo ponto até? É o próximo ponto, vereador, obrigado. A merenda escolar, a questão da merenda escolar, né? Que é uma lei do governo federal, que ela foi, eu acho que, se não me engano, foi instituída em 2013, né? Que 30% da merenda escolar ela tem que ser oriunda da agricultura familiar. Né? Então, o Blumenau já vem trabalhando isso desde então. Hoje nós temos um grupo de 21 agricultores, né, que estamos fazendo esse trabalho. O município compra diretamente, adquire diretamente do produtor e é feita a entrega nas unidades escolares. Porém, a questão da logística, da entrega, né, porque tem que ir lá no produtor pegar, a educação nos passa a demanda, né, então eles contrataram um terceiro para fazer essa questão da logística, essa parte da logística. Tá? Então, eles terceirizaram essa parte, porque fica mais fácil para ele, porque fica muito difícil cada produtor pegar o seu produto e vai sair um produtor lá da Itapavarrega para entregar numa unidade escolar lá no Garcia. Sim. Então, eles contrataram alguém para fazer essa logística. Mas o município, em contrapartida, o preço é bastante atrativo, é muito bom, já para que eles possam compensar essa logística. Tá? Então, aí essa parte é com ele. E está funcionando muito bem. Também existe outro programa que é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Agora está saindo um PA institucional, que vai ser juntamente com a CEMUDES, em parceria com a CEMUDES, né? Esse PA, e vai ser nos mesmos moldes da merenda escolar. O município vai fazer a chamada, nós, como a diretoria da agricultura, nós vamos organizar o grupo de produtores, né, que vão fornecer esses produtos, porque os nossos técnicos sabem onde estão esses produtores, o que cada um produz, o que cada um vai poder fornecer para esse programa de aquisição de alimentos, a exemplo da merenda escolar. Aí vai ser feito nos mesmos moldes e entrega no local, porque não é. Existe a questão do banco de alimentos, onde é feita a entrega lá na central e a central que faz a redistribuição. Esses moldes não são assim. Já é feito por um preço mais atrativo para que eles mesmos entreguem no local da unidade consumidora. E esse PA institucional, que a gente já está organizando junto à CEMUDES, ele vai atender algumas, eu acho que são 3 ou 4 entidades a princípio. Tá? São 3 abrigos
e mais 2 ou 3 outras unidades. Mas a intenção é que, aos poucos, eles querem ir aumentando, ver quais pode ser o bombeiro, depois ser beneficiado o próprio Exército, enfim, a conversação nesse sentido. Perfeito, diretor. Eu vou pedir só pelo estender da hora que a gente também possa ouvir aqui um pouco. Eu acho muito interessante trazer as ações aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e nesse viés da Diretoria da Agricultura. Queria complementar somente? Acho que não, o próprio diretor aqui, o Almir. Eu só gostaria de ainda destacar o serviço de inspeção municipal, tá? Que é um serviço essencial do município. Nós temos uma gerência, né, nessa área, e que é feito toda a inspeção da produção das agroindústrias. Tá? Então, são todos os requisitos ali, e que nós temos também em torno de 21 pequenas agroindústrias, que são empresas da agricultura familiar, e que é realizado esse tipo de serviço. E que tem que ter o certificado de inspeção para poder comercializar depois, né? Porque senão não seria possível. É só isso que eu gostaria de deixar. Então, eu deixo o cargo do secretário de uma colocação. O secretário gostaria de fazer algum apontamento? Obrigado. Eu quero aqui realmente, né, de público, agradecer o trabalho, né, que tem sido feito pelo diretor, até porque tem gerências e tem inúmeras atividades, e quando você desloca o próprio servidor para o norte, para o sul, o controle, a efetividade, essa aqui tem sido bem pontual. Outra questão é que a gente tem renovado a nossa frota propriamente para beneficiar o próprio agricultor. Isso é uma da própria demanda que a gente levantou no Conselho de Desenvolvimento Rural, né? O Conselho aumentou, nós fizemos o processo de licitação da Feira Livre. Então, com essa administração da Feira Livre, a arrecadação entra para o fundo, que faz toda a parte da administração das necessidades. Então, nós temos num processo melhoramos aí para atender o próprio agricultor, e a nossa intenção é de melhorar mais ainda com o efetivo e com profissionais em loco. Né? Mas eu também quero destacar aqui, através de um trabalho incansável tem sido feito agora, com o nosso diretor aqui, que é a questão do recadastramento dos agricultores. Até então nós não tínhamos um banco de dados por cadeia produtiva. Então nós estamos fazendo o recadastramento, né, nossos profissionais estão indo a campo, fazendo a questão do mapeamento e vendo com que cada propriedade tem, né, sua inscrição, para ver se há uma necessidade, prestando como se fosse um serviço de consultoria, beneficiando o próprio agricultor rural, que é uma das nossas metas ali, que é a organização deles e a capacitação deles. Então, dentro disso, da informação que nós estamos buscando e a reorganização deles, nós vamos propor, possivelmente isso, um plano municipal de desenvolvimento rural, onde que a gente trabalha por cadeia produtiva. Se é a piscicultura, qual é a demanda dela, se precisa capacitação, se precisa projeto e o que precisa do município. E nós estamos tentando entender um pouco mais essas dificuldades quando há no atendimento, para que realmente a gestão pública seja eficiente. Se houver uma contratação de uma terceirização, para melhorar o nosso serviço e melhorar a questão principalmente do retorno ao empreendedor rural. Então, nós temos esse zelo, esse cuidado, para que essa questão, como a piscicultura, outras cadeias produtivas, sejam implementadas, incentivadas e sejam atendidas com excelência pelo poder público. Perfeito. Gostaria de passar a palavra ao Nilson Passarim, que é o diretor de micro e pequenas empresas, e explicar um pouquinho aí também dos assuntos dessa pasta e até talvez a própria questão da Praça do Empreendedor, que é um assunto que a gente não teve muito tempo para colocar, mas que é um referencial aqui também na nossa cidade, inclusive com algumas premiações, mas que pudesse, Nilson, explicar um pouquinho das ações aí que têm sido realizadas. Muito bom dia a todos, bom dia, vereador Silvio, vereador Bruno, vereador Caminha, todos os demais. E também quero parabenizar o nosso secretário, Maurício Scô, pela forma inteligente e competente que ele tem conduzido a secretaria ali e também tem nos ajudado bastante, até pela sua experiência, né? Então, nós temos ali tido um apoio muito grande aí do secretário. E agradecer a vocês também pela oportunidade de poder estar aqui explanando um pouco sobre a secretaria, como os senhores viram, né? Tem bastante coisa, a demanda é muito grande, né? Estávamos aqui na terça-feira já na frente parlamentar,
das micro e pequenas empresas, e também eu acho importante, né, a continuidade, né, porque ela já existia, né, dessa frente parlamentar em apoio às micro e pequenas empresas. Eu sempre digo que nós temos grandes empresários conduzindo aí as micro e pequenas empresas, e são elas que geram a maior parte aí da economia no município e também no Brasil. E falamos bastante sobre isso já na terça, e em mês de junho teremos novamente a próxima reunião da Frente Parlamentar. Eu acho muito importante. Quero destacar que um dos assuntos que a gente trabalhou bastante em cima foi a lei aí do ambulante, né, que saiu, e isso nos demandou bastante trabalho, né, porque não é um assunto tão simples, né, de você tratar. Então, foram muitos atendimentos aí nesses 70 dias aí que eu estou à frente da pasta, aí, basicamente quase mais 70 atendimentos, né? Ela já está completamente regulamentada? Está não, regulamentado não. Estamos trabalhando em algumas regulamentações, inclusive estudando algumas demandas do município para ver se talvez elas se encaixem dentro, né, desta lei, né? Então, inclusive, até tem a demanda aí dos food trucks, tem que ver, enfim, são várias coisas que têm que ser analisadas para ver qual caminho iremos tomar. Mas isso gerou aí uma demanda de atendimentos. Claro. Né? Tem que fazer todo um deslocamento de agenda nesse sentido, e aí né? As pessoas, muitas pessoas procurando, enfim, né? São algumas coisas, eu não vou falar muito devido ao horário adiantado do tempo, mas temos a questão do fórum também, e agora dia 31 teremos a reunião, que eu acho que isso vem contribuir muito para o município, né? Essas entidades, todos trabalhando no sentido de ajudar e fomentar, e eu creio que vai surgir muitas ideias, né? E aí a importância também da presença dos senhores vereadores nesse sentido, e eu creio que a muitas mãos a gente consegue construir e poder criar leis, enfim, algumas coisas que venham ajudar e contribuir com o micro e o pequeno empresário, e também as pequenas empresas. Então, eu vejo a importância do fórum aqui para a cidade, né? Eu creio que vai contribuir e muito, né, para que isso aconteça. E, enfim, estamos trabalhando também, foi colocado até na terça-feira, estamos elaborando aí uma cartilha, depois será disponibilizada no site, que é as linhas de financiamentos, né, para os micros e pequenos empresários. Então, também estamos trabalhando nisso, né, mas todas essas coisas elas demandam tempo, pesquisa, enfim, são ações que você tem que estudar, elaborar, trabalhar, para que você possa colocar elas numa maneira que venha realmente contribuir, né? Não pode ser afoito. E o curto espaço de tempo também, 60, 70 dias, você não consegue também fazer tudo o que precisa. E temos várias coisas, ações startadas na questão de ciclo de palestras também para o menor aprendiz, que eu creio que é importante a gente fomentar a cultura do empreendedorismo na cidade, né? Fazer com que isso seja realmente algo cultural, né? Algo cultural. E algumas outras coisas que temos startado na questão de também, talvez em junho a gente já tem mais concreto para poder falar na questão do turismo, algumas ações também que eu vejo, alguns nichos, mas estou estudando ainda, e eu acredito que na próxima reunião da Frente Parlamentar a gente também já pode estar trazendo alguma novidade nesse sentido, né? A questão da praça seria o diretor, que é o Rafael, que é o diretor lá da praça. Então, não sei se o secretário gostaria de dar alguns dados, eu não vou falar porque é a pasta dele, né? Então, mas é a pasta do Rafael, da Praça do Empreendedor, então eu não vou comentar da pasta. Não sei se... Acho que a gente vai discutir também esses assuntos profundamente na Frente Parlamentar de Defesa das Micro e Pequenas Empresas. Perfeito. Muito interessantes as colocações, até a questão do empreendedorismo, né? Teria que fazer alguns questionamentos aqui, mas pelo adiantado da hora, não sei se os vereadores têm alguma colocação aqui a fazer, gostariam de complementar algo? Só gostaria de cumprimentar também o Paletó e dizer também por experiência própria e por conhecimento da pasta que a maioria das pessoas, a maioria dos blumenauenses não imagina o volume de serviço prestado pela Prefeitura, pela SEDEC, pela Diretoria de Desenvolvimento Rural,
ao setor rural, agrícola do município de Blumenau. As pessoas não têm noção. Então é importante esse tipo de reunião, é importante que vocês tragam essa informação aqui para a Câmara de Vereadores. Eu não sei se o senhor falou, quantas feiras livres hoje tem em Blumenau coordenadas pela Secretaria, pela Diretoria Rural? São 7 ou 8 feiras livres. O nosso coordenador hoje é o senhor Jair Trinweiler, né? Ele tem todas essas informações, mas são 7 ou 8 pontos de feira livre que nós temos. Temos as feiras, essas são as feiras livres do município. Depois temos alguns 3 ou 4 sacolões e mais umas 2 feiras que são particulares. Eles próprio arrendaram o terreno. Eu sei. Eu trabalhei no SEASA, conheço bem esse setor. Trabalhei por muitos anos no SEASA. Eu fiquei impressionado com o número de piscicultores na cidade de Blumenau. Confesso que eu desconheci esse número e fiquei impressionado. Quantos produtores rurais aproximadamente tem em Blumenau hoje? Hoje nós devemos ter em torno aí de 2.300, 2.500 produtores rurais. Quais são as principais atividades agrícolas da cidade? As principais atividades agrícolas ainda é o setor leiteiro, Bacia leiteira grande. A piscicultura, temos... é bem diversificada a cultura, né, em si, ela é muito diversificada. Temos, por exemplo, a questão de granjas de ovos também, né, da parte avícola, que também é bastante grande. E o mel, hortaliças, tá? Principalmente a hortaliça também, ela se destaca em grande número. E são várias as atividades, mas ela é bem diversificada. Parabéns pelo trabalho. Qualquer dia acho que seria produtivo para essa comissão ir visitar a diretoria. Isso é um prazer. Vereador, eu vou até deixar aqui o relatório das nossas atividades, né? E que se depois pode até tirar cópia, passar para os outros demais vereadores, para que tenham umas informações mais detalhadas aí, todas as nossas. E estamos à disposição. Tá? Perfeito. Vereador Alexandre Caminha. Eu queria, por fim, realmente parabenizar sempre a Secretaria. Fiquei bastante impressionado também no que diz respeito à questão da agricultura no nosso município. Dizer que a cada dia mais eu tenho certeza que a Secretaria tem muito mais força do que ela deveria ter. Ela deveria ter muito mais força, né, no que diz respeito ao município, não menosprezando as demais outras secretarias, até porque daqui a gente desenvolve o município. E é uma grande preocupação de todo e qualquer município fazer com que a gente possa arrecadar e assim por diante, e vocês fazem essa grande alavanca. Parabenizo a todos, fico bastante feliz, contente com a própria comissão, com a nossa obrigação de comissão, né, de fazer com que a gente possa dar algo a mais para a sociedade. Já fiz aqui algumas anotações aqui no meu telefone para a gente poder depois divulgar. Eu acho que é extremamente importante que a gente possa também fazer a nossa parte. A nossa parte não é só fiscalizar, a nossa parte é também aprender, né, a respeito do desenvolvimento da cidade e fazer com que o próprio cidadão blumenauense tenha esse conhecimento de que existem hoje muitas áreas, né, no que diz respeito à empregabilidade, que há uma demanda suprimida por falta de capacidade técnica, ou seja, se nós pudéssemos fazer com que a gente desenvolvesse um trabalho a respeito disso, né, de que o cidadão blumenauense soubesse que hoje a área, né, parte de informática e assim por diante, tem uma grande demanda, quem sabe a gente possa aí estar desenvolvendo essas crianças esse incentivo. E eu acho que é esse que é o trabalho que vocês têm feito. Parabéns a todos e fico muito contente pelo desenvolvimento da nossa comissão. Obrigado. Palavra com o vereador Silvio. Desculpa só voltar, mas eu acho que nós deixamos de falar sobre 2 temas muito importantes para o desenvolvimento da cidade de Blumenau. São de fato relevantes e nós poderíamos levar uma manhã inteira falando sobre esses 2 assuntos importantes, desenvolvidos também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu falo porque trabalhei nessa secretaria e reconheço a importância dela na cidade de Blumenau. Uma delas, vereador Bruno, presidente dessa comissão, é o incentivo econômico ao Instituto Gene. O Instituto Gene é financiado com recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, o Instituto Gene é uma incubadora, né? Ela
já teve vários momentos, segue vários caminhos, hoje está novamente, né, na estrutura física perto da FURB, mas é financiado... Qual é o valor repassado mensalmente? O senhor sabe de cabeça? 25 mil reais, para induzir o empreendedorismo, a inovação. Já é uma política de inovação, já compõe o sistema de inovação do município de Blumenau. E depois, não menos importante, é o grande programa de formação chamado Entra 21, que tem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Blumenau o seu maior financiador. Desde o início do programa, Entra 21, que hoje coloca no mercado aproximadamente 300 jovens capacitados, bem treinados, para entrar no mercado de trabalho com índice de empregabilidade superior a 80%, também é financiado com recursos do Estado, alguns recursos da iniciativa privada, mas, fundamentalmente, a grande âncora que faz o Entra 21 funcionar é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura de Blumenau, e por isso, se fosse só por isso, se fizesse só isso, já mereceria todo o nosso reconhecimento, e isso também faz parte do grande sistema de inovação da cidade de Blumenau. Parabéns à atividade. É um case de sucesso estadual. Nacional. Acho que apenas na parte da inovação queria fazer alguma complementação, diretor. Sim, queria complementar a palavra do vereador Silvio Zimmermann a respeito do Instituto Gene e a sua importância para o sistema de inovação. Nós hoje estamos desenvolvendo nós temos 4 métodos de apoio, vamos chamar assim, ao desenvolvimento do Gene quanto às suas obrigações contratuais, que é uma responsabilidade da Secretaria, da contrapartida desses 25 mil. Nós desenvolvemos hoje um grupo de economistas internos da Secretaria que acompanham toda a questão contratual mensalmente junto à administração do Gene, e nós também nos colocamos à disposição como iniciativa nossa e estamos sempre com as portas abertas e participando de maneira eficaz, né, secretário, a respeito do planejamento estratégico do Gene, da elaboração do processo de seleção das empresas incubadas e também colaborar na gestão do dia a dia. No governo, a Prefeitura Municipal de Blumenau, eu acho que o Legislativo também tem esse olhar carinhoso com o Instituto Gene, um grande pilar para o sistema de inovação de Blumenau. Com certeza, secretário. Eu, novamente, agradeço o espaço. Pena que a gente tem pouco tempo para se resumir, né, das ações, mas já fica também o convite, né, aos próprios vereadores para que possam conhecer a Secretaria na parte do desenvolvimento econômico, seus projetos, que eles vão estar startados também no portal da Prefeitura, no GEOR, como também a Secretaria ali na diretoria rural, para ver a extensão dos trabalhos, né? Então, só lembrando aqui, essa semana, nós tivemos o primeiro Fórum Brasileiro de Produção de Pepino para conservas em Blumenau. Então, isso foi uma referência que teve um sucesso, né? Teve mais de 10 cidades instaladas aqui, tivemos a Princesa da Oktoberfest, nós tivemos aqui as autoridades locais, nós tivemos a Ipagre, os cidades que são parceiros estratégicos e até mesmo são convênios que a gente firma mensalmente com eles, e dentro desses próprios convênios nós elaboramos uma estratégia interna de a gente incentiva, mas a gente participa. Em todos os nossos parceiros estratégicos, nós temos participado efetivamente. No caso, o Gene, que foi falado, toda a revisão contratual, cumprimento de metas, tem sido rigorosos nesse sentido e participantes, porque não basta só incentivar. Nós estamos cobrado o retorno e nós temos participado com o nosso corpo diretivo da Secretaria, com os administradores e economistas. Então, esse espaço é uma pena que temos pouco tempo, presidente, mas deixamos aí o convite, estendemos aí a todos os vereadores para que possam realmente conhecer a demanda, às vezes pontualmente, da Secretaria, né, como um todo, mas entender também que o corpo técnico nosso hoje tem sido realmente um corpo de destaque, feito gestão nesse sentido e trazendo retorno ao próprio município, né, das questões que são pertinentes ao plano de governo. Perfeito. Agradeço mais uma vez em nome dessa comissão aqui, também falando no nome dos vereadores, tenho certeza, pela disponibilidade de vocês, pela forma... Tem alguma informação a ser passada aqui, diretor? Aproveitar aí.
Na verdade, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de já deixar o convite, né, informal, mas vai ser formalizado. Dia 19 agora, nós temos o lançamento oficial da plataforma Blumenau Digital, que vai ser no Salão Nobre. Então, é uma plataforma que vai integrar todo esse sistema de inovação, né, de uma maneira online. Então, deixo aqui também já registrado o convite. Perfeito. Acho que vários apontamentos, várias situações colocadas, deu para termos uma noção mais clara do grande trabalho que vem sendo feito por essa secretaria. Principalmente, confesso, como os outros vereadores, a questão da diretoria da agricultura, aqui impressionado com a questão do trabalho, e acho uma ótima sugestão, vereador Silvio, da gente marcar uma visita em loco, para podermos trazer também para a população como um todo o trabalho que tem sendo desenvolvido aqui. Eu acho uma ótima ideia. E agradeço vocês, a todos aqui, pela disponibilidade, pelas informações passadas. Dessa forma, como já combinado com os vereadores, em relação aos projetos da nossa comissão, depois fazemos a reunião externa de tarde, e dou por encerrada essa comissão, desejando a todos um ótimo dia.